TV Floripa apresenta Arte e Cultura. Boa noite. Estamos juntos em mais um Arte e Cultura. No programa de hoje a presença de Ian Alves. Boa noite, Ian. Boa noite. Ian Alves estuda psicologia, mas antes disso ele já se interessava muito pelos sonhos. Aos 4 anos de idade ele já tinha relações com os sonhos e procurava pesquisar isso. Aí com o passar do tempo ele começou a pesquisar e aí a fazer cursos e aí se especializou em projeciologia. Não é, Ian? Mais ou menos. Ô Ian, você faz psicologia na universidade. Sim. E pratica projeciologia ou conscienciologia. Exato. O que é projeciologia ou conscienciologia? A projeciologia ela é uma especialidade da conscienciologia e essa conscienciologia ela se baseia em quê? Nada mais é que o estudo da consciência. Só que não é a consciência estudada da forma como a psicologia estuda, não é a forma como a medicina estudou a consciência. A gente começa a estudar a consciência a partir de nós mesmos. Dentro de conscienciologia, o objeto qual é? Em termos de pesquisa, em termos de ciência, o objeto é a própria consciência. Quem que vai pesquisar essa consciência? Ou seja, nós mesmos. Ou seja, eu sou o objeto da minha própria pesquisa. Eu, como pesquisador, vou pesquisar a minha consciência, que é uma diferença entre um paradigma científico convencional que não admite que digamos assim, o observador interfira na experiência ou no objeto. Mas o pesquisador, no caso, é a própria experiência, é o próprio objeto. É a própria pessoa que está submetendo a sessão de projeciologia. Exatamente. Ela é a própria pessoa. Mas como você opera a pessoa? Qual é a sua função em conduzir esse processo? Digamos assim, a gente trabalha sempre com um processo de independência, né? É tão forte esse processo dentro de conscienciologia e projeciologia que a gente tem um princípio da descrença que a gente sempre comenta e sempre lembra em todos os eventos que a gente vai e entrevistas que nós afirmamos, né? Que é o princípio da descrença, né? Do não acredite em nada, experimente, tenha suas próprias experiências. Então essa função aqui nunca vai ser, digamos assim, de convencer a pessoa ou até mesmo de induzir a pessoa de alguma coisa ou de sugestionar, mas de sempre de dar ferramentas, ou seja, técnicas, né, experimentos, oportunidades para que a pessoa comece a se conhecer e comece a entender um pouco mais essa questão da própria consciência e da projeção. É uma terapia. Pode ser uma terapia. Terapeuticamente, qual é a função, então, de projeciologia? Para ficarmos mais evidente. Antes, só uma breve definição do que seria a projeciologia. Como a gente está estudando essa questão da consciência, ela vai se manifestar não só nessa dimensão intrafísica, que nós estamos manifestando agora com esse corpo denso, né? Nós vamos nos manifestar também em outras dimensões. Quando a gente vai se manifestar em outras dimensões, como que a gente faz isso? A gente faz isso através da projeção consciente, que é o quê? É a saída do corpo humano, ou seja, algumas linhas de conhecimento vão falar que é o perispírito que sai, o corpo astral que sai, ou seja, essa projeção consciente também é chamada de viagem astral. E esse a gente chama dentro de conscienciologia de psicossoma. Como que a pessoa identifica que começou o processo, que ela saiu do seu corpo? A pessoa, ela identifica ou ela apenas se entrega a isso? Existem 2 processos basicamente. Você ter a decolagem, está consciente dessa decolagem. E essa decolagem, quando ela acontece, você está lúcido, é intensa. Você vê que é uma coisa muito diferente. Para quem tem isso uma primeira vez, nota realmente que não é algo, digamos assim, simples. Eu sei, você fala decolagem, mas para você é simples, porque você conhece todo o processo. Quem está nos assistindo não entende. Como uma decolagem? A pessoa está deitada. Exatamente. Né? E como que ela faz? Então a decolagem é assistida por você. Está sendo assistida pela pessoa que monitora a projeciologia, a conscienciologia? Dentro de laboratórios nós fazemos essa prática, mas a pessoa pode fazer isso sozinha em casa. Mas no primeiro momento é feito isso no teu consultório, no caso.
Não, nós não trabalhamos nessa questão com consultórios e com atendimentos individuais. Nós temos, digamos assim, laboratórios que, digamos assim, que estão dentro de cursos, né, que são, digamos assim, cursos de 50 horas, e nós vamos ter dentro desse curso de 50 horas ali umas 5 horas dentro desse curso que vão ser de práticas para projeção, que a pessoa fica num colchonete e realmente os professores ali ajudam um grupo inteiro de pessoas. Aí tem assistência, aí você coordena e dirige essa saída. Exatamente, a gente ajuda. Quer dizer, uma música, a luz, como funciona? Você pode descrever para a pessoa ter mais intimidade com esse processo? Sim, sim. Então vamos colocar de uma maneira que a pessoa consiga fazer isso hoje em casa, até na hora de dormir. Que aí a pessoa vai ter uma prática hoje. Então o que você vai fazer? Se você estiver em casa e tiver um ar-condicionado, ótimo. Se não tiver, também não é um pré-requisito, porque o frio ajuda um pouco nesse processo da saída. Então você vai colocar o ar-condicionado bem frio, o mais frio que você puder, e vai se agasalhar bem, porque o ambiente é interessante que esteja frio, mas a pessoa não pode passar frio. Compreendo. Ou seja, você agasalha bem, coloca seu edredom, uma postura muito interessante, a melhor, digamos assim, porque a maioria das pessoas tem mais facilidade em sair do corpo, é o decúbito dorsal, com um travesseiro na cabeça e o outro debaixo dos joelhos, para não atrapalhar a circulação, ou seja, facilitar a circulação sanguínea e você não precisar realmente acordar para se ajeitar. Todas essas posturas são otimizadoras porque para você não se incomodar com o corpo. A ideia da projeção, a gente vai conseguir chegar nela quando a gente conseguir esquecer absolutamente que a gente tem esse corpo físico. Você está pousado sobre aquele colchonete. Exatamente. A partir daí, a gente pode fazer um exercício que chama relaxação psicofisiológica. Como é que é isso? A gente faz uma tensão muscular, como por exemplo aqui na mão. A gente começa inspirando e tensionando a mão. Depois a gente solta o ar e relaxa. Vamos fazer isso aí, digamos assim, uns 5 segundos de inspiração, mais uns 5 de tensão, prende uns 3 segundos o ar e depois solta mais ali uns 5 ou 6 segundos. A respiração. Prestar atenção na respiração e fazendo esses movimentos. Exatamente, sempre soltando o ar e relaxando ao mesmo tempo. Você faz cada grupo de músculo umas 3 vezes, começa com as mãos, depois vai para os braços, para os ombros, a cabeça, o peito, as costas, pernas, até chegar no pé. Isso vai demorar um pouquinho, pessoal. É interessante fazer de forma lenta, com bastante atenção sempre. Isso ela vai relaxar o próprio corpo. Outro detalhe importante também, para as pessoas que já têm alguma sensibilidade com energia, é trabalhar a própria energia, né? Como agora, digamos assim, as pessoas que não têm essa, digamos assim, essa vivência com bioenergia, como é que a gente pode fazer isso? Experimento prático que vocês podem fazer até agora, ao vivo aí, quem está em casa. É você colocar as mãos, uma de frente para a outra, e realmente, a partir da sua vontade, da sua atenção e intenção, realmente você começar a mandar energia de uma palma da mão para a outra e tentar concentrar um campo de energia entre as palmas das mãos. Você pode fazer isso aí entre uns 3 minutos, se concentrar de forma relaxada, você não precisa fazer força, tá? É realmente uma questão de vontade e de concentração. Sentir a energia que emana de uma mão à outra. Exatamente. Com o tempo você pode fazer pequenos movimentos de sanfona, você vai sentir algo gelatinoso, vai ter alguma percepção às vezes de um formigamento, mudança de temperatura, às vezes algum tipo de belisco assim. E você pode, digamos assim, para você, se tiver alguma dúvida sobre a sua percepção, se você acha que você está se sugestionando, você pode pedir para outra pessoa testar o campo energético que tem entre as suas mãos. E normalmente a pessoa pode ocorrer dela realmente sentir uma diferença na densidade do ar, que ali você vai ter, digamos assim, sentir como é essa questão da energia, porque todo mundo sentado, tem energia. No caso, você está sentado. Isso. Ou deitado. Isso para pessoa, esse é um outro experimento para a pessoa só perceber a energia. A energia que emana dela própria. Exatamente. Para ela conseguir ter, digamos assim, formar sinapse, ou seja, formar um entendimento de como é essa percepção energética, que às vezes a gente está no dia a dia e a gente não consegue, digamos assim, discriminar o que é energia, o que é um vento, o que é uma mudança de temperatura física no ambiente ou quando é uma mudança de temperatura realmente por causa da energia. Essa coisa que às vezes você chega, acende a luz e queima a luz. Isso pode estar relacionado? Sim, sim. Isso está relacionado, isso a gente chama, digamos, isso é um processo que a gente chama de ectoplasmia. O que é essa ectoplasmia? Nada mais é que uma energia muito densa. Poucas pessoas têm essa energia densa, mas não são, digamos assim, raras demais. A gente pode realmente encontrar
na rua essas pessoas que têm essa energia densa. E quando ela tem essa energia densa, ela começa, digamos assim, a queimar objetos, alguns objetos podem até se locomover perto dela. Isso é um processo de entropia, ou seja, a pessoa está com a energia muito bagunçada. Quando ela começa, digamos assim, a criar esses efeitos físicos de uma forma descontrolada, de uma forma que ela, digamos assim, não controla, que ela não tem domínio e que muitas vezes traz prejuízo para ela precisa realmente agora analisar que qualidade que está o pensamento dela, quais são as emoções dela que estão ali no momento, no dia a dia, qual que é a média emocional dela, porque isso vai culminar diretamente na energia. A energia da pessoa vai ser sempre o cartão de visita, a forma como a pessoa vai se apresentar, vai ser justamente o estado de saúde. Se você recebe na sua casa uma pessoa que você duvida da energia dessa pessoa, que você gosta dessa pessoa, você tem problemas com a maneira como a pessoa vive, com a energia dela. Se o ambiente está carregado ou qualquer coisa nesse sentido, isso pode influenciar na vida da pessoa? Sim, sim. E o que fazer para neutralizar? Essa questão da energia é tão séria que a gente pode até ganhar algumas doenças em função de energia, né? Você vê que se a gente trabalhar com energia de uma forma muito negativa, a gente observa aí pessoas que desenvolvem pequenas gripes, a imunidade fica baixa, outras chegam a nível mais sério de desenvolver câncer em função de algum trabalho energético mal feito, né? Agora, o que a gente pode fazer quando vem alguma pessoa, digamos assim, baixo astral, uma pessoa que é negativa na nossa casa, embora a gente tenha um afeto com ela? A ideia sempre é o seguinte, se tentar impor energeticamente. Ou seja, se a pessoa é baixo astral, você vai levantar o astral dela. São técnicas simples mesmo. Você vai ter, conta uma piada produtiva, uma piada que não seja negativa, ou seja, que não seja um humor negro. Tenta realmente colocar as qualidades daquela pessoa acima dos defeitos dela. E isso é muito importante porque as pessoas que geralmente têm essa energia ruim, elas têm uma visão negativa do mundo. Elas costumam ter uma visão derrotista. Desculpa te interrompendo, já estamos no final e eu tenho mais uma pergunta. Duas. As orações, nesse caso, ajudam? Porque a projeciologia, a conscienciologia não tem nenhuma relação com religiões. Mas nesse caso, ajuda a rezar? Depende, porque às vezes pode até piorar. Porque depende da intenção da pessoa que ela está orando. Às vezes ela está orando, mas ela está orando... Não, você está orando por alguém que está carregado. Exatamente, mas você pode orar para alguém que está carregado, querendo ter um benefício próprio, pensando somente em si. Às vezes você está orando para a pessoa que está carregada porque você não quer ser, digamos assim, afetado por aquilo. E você, na mais sério da oração, é o seguinte, você não está fazendo realmente nada pela outra pessoa. Compreendo. Então, a questão é a gente realmente ter uma postura mais proativa. Porque às vezes a gente está, digamos assim, como a gente está lidando com um paradigma que a gente sai do corpo, existem outras consciências. Às vezes essa questão da oração vai chamar, digamos assim, um pessoal extrafísico, uma série de pessoas ali, que tem um padrão que estão afinizados com aquele problema da pessoa. Um padrão mais baixo astral ainda. Então isso a gente precisa estar lúcido, atento, para ver qual que é a qualidade da energia. Compreendi. Você trabalha com o IPC. O que é o IPC? O IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia. Ele foi fundado pelo professor Valdo Vieira em 88. Hoje nós estamos aí com mais de 20 anos de experiência com cursos, né? Hoje nós temos ali uma sala ali que nós ministramos palestras gratuitas, que fica ali na Avenida Rio Branco, no número 354, né? No edifício Maxims, na sala 810. Inclusive até amanhã nós teremos uma palestra lá que são tarefas assistenciais, né? Consolar ou esclarecer. A palestra vai ser das 7h30 da noite, vai até às 10h. Tá? É aberta ao público, é gratuita, a gente pode trocar bastante ideia lá, para quem tiver um pouco mais de interesse no assunto, a gente vai estar lá disponível. Você pode repetir novamente o endereço e o horário da palestra? O endereço é Avenida Rio Branco, número 354, edifício Maxims, sala 810. O tema da palestra vai ser tarefas assistenciais, consolar ou esclarecer, né, que vai das 7h30 da noite até às 10h. Muito obrigado, Ian. Nada. Muito obrigado a você que nos assistiu, caro assinante. E esse programa será reprisado na segunda-feira, às 7h30. E na próxima quinta-feira, às 19h40, mais um programa no seu Arte e Cultura para você. Muito obrigado, muito boa noite.
TV Floripa apresentou Arte e Cultura.